Ou seja, 12 mil anos nós temos ali um momento-chave. Certo. Não é? Ou seja, estamos nós a dizer que é um corpo de conhecimentos muito grande que é ainda anterior a esse período. Então, antes do dilúvio, não é? Sim. Nós tivemos o quê? Tivemos uma outra civilização. Sim. O dilúvio acaba por ser ali aquele meio que separa uma coisa da outra. Exatamente. Não é? Houve uma era ao dilúvio e existe outra era. Exatamente. O dilúvio acaba por ser esta charneira temporal, histórica, que nos diz que existem dois momentos. Temos esse cataclisma que aconteceu e que terminou, não é? Esse período áureo da humanidade, certo. nomeadamente da humanidade na Atlântida, não é? E na Terra de Mu. Portanto, estes dois lugares não eram exatamente iguais, mas comungavam. Sim. Civilizações bastante prósperas, não é? A todos exatamente. Os níveis. Ou seja, nós vemos ao longo da história civilizações muito prósperas e muito evoluídas que de repente há um cataclismo e aniquila. Exatamente. Depois, mais tarde, volta a ressurgir com o ensinamento que veio da anterior, volta a crescer e volta outra vez a haver um cataclismo, limpa tudo outra vez. E nós vemos isto a acontecer, que nos dá uma sensação e uma percepção de uma tentativa de experiências. Não é? Sim, é o projeto, há um projeto, né? Este grande projeto. Há uma experiência que Isso. Acontece e aniquila-se. Percebe-se o que funciona e o que não funciona. Deita abaixo. Agora, um novo projeto, vê-se o que funciona e o que não, o que não funciona e deita abaixo. E assim sucessivamente. E há esta ideia, não é? Certo. Corpo de conhecimentos que chegou até nós começou na Atlântida, mas não veio da Atlântida. Não é? Certo, com certeza ainda é anterior. Nós sabemos que depois da Atlântida, os sobreviventes, alguns, não é? Eles espalharam-se pelo mundo, uns ficaram na Índia, outros ficaram no Egito e outros vieram para o Irão. Então, e outros ainda nas Américas. Nas Américas. Ou seja, acabaram por se espalhar. Exatamente. A verdade é que nos sítios onde eles ficaram, gerou-se uma certa comunidade, foi-se gerando a comunidade. Claro, só por dia, não é? Certo. Claro. E essas pequenas comunidades, dentro dessas comunidades havia uma elite, e há sempre uma elite, porque o conhecimento não é divulgado e aberto a todos. Claro. A ideia de termos uma pequena elite que consegue suportar a grandeza, a estatura e o poder destes ensinamentos e que guarda, são os guardiões do templo, os guardiões dos fundamentos e dos princípios deste corpo de conhecimentos. Imagina que todos eles acabaram por comungar das mesmas coisas, seja no Egito, seja na Índia, seja no Irão, a verdade, do Planalto do Irão. A verdade é que estes focos, não é? Focos humanos de crescimento e desenvolvimento, não é? Comungavam da mesma coisa. Da mesma realidade. E nós podemos perceber que ao longo dos tempos esta comunhão foi sendo percebida mais tarde, não é? Porque depois foram os egípcios, os caldeus, os fenícios e tudo mais, não é? E foi sendo até depois começarem as grandes religiões, são aquelas que nós temos agora, não é? Que acabaram por desembocar aqui, que ainda prevalecem, que ainda estão connosco, não é? E percebe-se que existem muitas coisas que ficaram, não é? Há coisas que ficaram connosco. E nessas religiões, que no fundo têm um princípio base, que é o princípio do corpo de conhecimento que veio, mas não só, não é? Porque depois misturaram-se com coisas históricas, por exemplo, a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, Sancho Newton fala-nos disso,